Esta declaração política do Partido Popular Monárquico invoca-nos para aquilo que é a realidade da região autónoma dos Açores, que é uma realidade que, infelizmente, continua a surpreender-nos, mas sempre pela negativa. Continuamos a ser a região onde os índices de pobreza e de exclusão social são mais elevados. A senhora Secretária pode soprar à vontade, mas é a realidade que lhe puseram ao colo. Suspira. Mas é a realidade. Nós temos os piores indicadores sociais do país, mesmo tendo o país empobrecido por via do acordo que Vossas Excelências firmaram com a Troika. E a cada medida e a cada indicador que nos é trazido, somos sempre lembrados de que, apesar do socialismo nos Açores se vangloriar, não se sabe com que resultados, a realidade é que, quando vamos analisar aquilo que se passa, temos o quádruplo, por exemplo, da incidência do rendimento social de inserção na região, mesmo com as medidas que foram aprovadas de melhor atenção na aplicação desse apoio social. Ou seja, mesmo com algumas restrições e melhor análise daquelas pessoas que realmente precisam do rendimento social de inserção, a verdade é que continuamos a ter nos Açores muitos milhares de açorianos que precisam desse apoio para levar o seu dia-a-dia. E um apoio que apenas se destina a combater a maior fragilidade da pobreza extrema que vivem alguns açorianos. Temos nos Açores uma realidade que nos envergonha enquanto região que se diz, pela voz oficial do Partido Socialista e do Governo Regional, sempre na charneira e à frente de qualquer medida em termos de preocupações sociais. Temos o maior desemprego do país, temos a maior taxa de pobreza do país. E não a temos agora, temos latido mesmo antes da austeridade que foi aplicada a Portugal. E a realidade dos Açores é tão grave, Sr. Deputado, é tão grave que nós olhamos para a realidade nacional, a começar, de alguma forma, o país a conseguir levantar a cabeça. Isso é a vossa visão. A nossa e a de toda a comunidade internacional. Só não é a visão do Partido Socialista, curiosamente. Imagino. E, portanto, quando temos essa vertente da realidade atual, da situação nacional e dos Açores, o que vemos nos Açores é precisamente o inverso. É um Partido Socialista que enfia a cabeça na areia e consigo leva o afundanço das políticas sociais e da realidade social no arquipélago. Aquilo que nos é dado a conhecer por todos esses indicadores sociais que nos envergonham, como o abandono escolar, o insucesso escolar, os indicadores de pobreza, a pobreza extrema, a pobreza persistente, os novos pobres, o desemprego jovem, tudo isso devia-nos levar a que tivéssemos uma atitude mais consciente e realista sobre o que de facto se está a passar. Porque hoje em dia não se alimentam famílias inteiras apenas com discursos e apenas com conversa. A verdade é que as vossas políticas, as vossas atitudes e o vosso modelo de governação levou a que os Açores chegassem a esta triste realidade,
que os senhores fazem questão de dizer, quando são alertados para elas, agradeço que nós estamos a puxar os Açores para baixo. Já é assim há muitos anos. Eu posso dar o meu testemunho pessoal, vou terminar, Sra. Presidente, da minha atividade enquanto membro deste Parlamento. Há 6 anos que aqui estou e há 6 anos que vou ouvindo o mesmo discurso da vossa parte. E a realidade não muda, piora. E, portanto, não é pelo facto dos senhores passarem ano após ano, orçamento após orçamento, plano após plano, a dizerem que temos que elevar a moral e a autoestima dos açorianos, que tem melhorado a realidade da região. Os indicadores sociais e os indicadores de extrema pobreza que se vivem nos Açores deviam envergonhar-vos e deviam fazer-vos mudar de atitude. Senhor Deputado Bruto da Costa, eu quero começar por ler aqui dois parágrafos, já me permiti que leia, 2 parágrafos de um inquérito e do resultado de um trabalho promovido por uma entidade de estatística nacional, que penso que é de irrefutável competência, e que diz o seguinte sobre o tal país de que o senhor falou há pouco. Diz assim: o inquérito às condições de vida, pois é o nosso país, exato, o nosso país. Realizado em 2014 sobre rendimentos do ano anterior, indica que 19,5% das pessoas estavam em risco de pobreza em 2013, face a 18,7% em 2012. Apesar do aumento do contributo das transferências sociais, felizmente, relacionadas com a doença, a incapacidade da família, o desemprego e a inclusão social, o risco de pobreza aumentou. O aumento do risco de pobreza abrangeu todos os grupos etários, tendo sido mais elevado no caso dos menores, de 18 anos, naturalmente, relativamente aos quais passou de 24,4% para 25,6%. A presença das crianças num agrado familiar está associada ao aumento do risco de pobreza, sendo de 23% para as famílias com crianças dependentes e de 15,8% para as famílias sem crianças dependentes. Queria agora dizer, este é o quadro nacional, portanto não é aquele que o senhor transmitiu das 1000 maravilhas, dos grandes méritos adquiridos nos últimos anos. Antes, pelo contrário, temos de ser realistas e, portanto, a queda, como já foi referida, das transferências sociais, o aumento do desemprego condicionaram de forma inquestionável o rendimento das famílias e, naturalmente, as suas condições de vida, o que levou à degradação generalizada das condições de vida no país. Portanto, queria felicitar o PSD, porque, de facto, há um dos eixos que definiu como grande objetivo da sua política governativa, que foi o empobrecimento, que está, sem dúvida, alcançado. Objetivo cumprido. O outro Sr. Deputado, foi o emigrar, que, como sabem, emigrar foi também um dos grandes desígnios da governação dos últimos 3 anos. Objetivo alcançado. Os jovens deste país estão a emigrar e, portanto, ficam Vossas Excelências satisfeitos exatamente pela queda dos índices de desemprego nos jovens do país. Mas não é, infelizmente, porque eles tenham conseguido trabalho no seu país. É porque emigraram e foram encontrar trabalho fora de Portugal. Este é o país em que vivemos. Naturalmente que nesse país em que vivemos e dos quais as regiões autónomas são parte integrante, naturalmente que as medidas de redução de prestações têm um impacto direto e efetivo também na população açoriana. Deixe-me também dizer-lhe, Sr. Deputado, que agora, centrando-me nas questões associadas aos Açores, quando fala mais uma vez no rendimento social de inserção e na importância que teve o apertar do cerco, administrativo conduziu sim
a uma saída administrativa de beneficiários do rendimento social de inserção no país. Foi isso que objetivamente aconteceu. Não teve a ver com melhorias da fiscalização, Sr. Deputado, não foi nada disso. Teve. E, portanto, as quedas do rendimento social de inserção a nível nacional têm a ver exatamente com isso. Medidas administrativas que foram adotadas, como o senhor muito bem sabe, nos últimos 3 anos. Um aspecto que é importante referenciar e que já foi aqui por mim dito uma vez e que é importante termos sempre em consideração. Eu li um parágrafo deste relatório do INE que referia os agregados condependentes e da forma como esses agregados condependentes são efetivamente mais penalizados em situações desta natureza. E agora deixe-me fazer um enquadramento, porque isto também é estatístico. Sabemos que nos Açores, temos uma mais alta taxa de agregados familiares condependentes. Isso é um aspecto naturalmente positivo, quer dizer que em determinadas ilhas dos Açores, felizmente que ainda temos uma população mais jovem. Noutras não, Senhora mas Secretária, noutras... o seu tempo está a terminar. Deixe-me só concluir, Senhora Presidente, com a sua bondade. E, portanto, naturalmente que se temos agregados familiares com maior número de dependentes, são estes os mais penalizados pela pobreza? Objetivamente que sim. E também sabemos que é exatamente nesses agregados que há maior incidência do rendimento social de inserção. Portanto, aqui também é uma questão estatística. É uma questão lógica e estatística. Outra questão que lhe queria referir. Não, o Governo dos Açores, todas as medidas, e não são de agora, já algumas têm alguns anos, todas as medidas que vem adotando ao nível das prestações sociais são exatamente de reforço ao rendimento das famílias. Aliás, como diversos organismos internacionais acusam o país de reduzir as prestações sociais e nós, nos Açores, contrariamos essa tendência de há uns anos a esta parte. Reforçando, como já foi aqui muito bem referenciado pelo deputado José Sambento, o rendimento das famílias desde os mais novos até aos mais velhos, o complemento regional de pensão, o complemento ao Senhora Secretária, tem mesmo terminar. Um conjunto de medidas que visam exatamente combater as dificuldades ao nível do rendimento. Naturalmente que, mesmo ao nível do rendimento social de inserção, temos 1000 programas de inserção em curso na região para os beneficiários de rendimento social de inserção. Já hoje foi aqui falado no programa FIOS, que se destina a beneficiários de rendimento social de inserção e que potencia a sua capacitação com vista à integração no mercado de trabalho. Podíamos estar aqui, com certeza que não é esse o propósito, e não foi esse o propósito, não sei se terá sido ou não, também o propósito do não tem deputado muito mais tempo, do Senhora PPM. Secretária, para continuar. Mas o Governo dos Açores trabalha diariamente para a qualificação de todos os açorianos e açorianas, dos mais novos aos mais velhos. Evidentemente que entendemos que a qualificação é um aspecto determinante para a sua inserção no mercado de trabalho e este é um combate diário e do qual nós não nos afastaremos.